dias, repetindo, né? Tá aqui no chat, dia 13, dia 27 de julho, a gente vai ter essa avaliação, tá certo? Então é isso. Então vamos lá. A gente dando continuidade aqui, né? Ao que a gente viu na aula passada, nós estamos então debatendo sobre a relação entre físis, arqué e logo, né? Assim, eu eu acho que nas últimas aulas eu elaborei, digamos, uma reflexão sobre isso, e daqui para frente nós vamos continuar, tá? Até, eu acho que talvez a aula de hoje a gente vai detalhar um pouco mais, né? Então, o Aristóteles, ele é um desses filósofos que vai falar sobre, sobretudo, essa questão, né, de como esses primeiros filósofos, eles refletiam, né, eles refletiam sobre a sua, digamos, sobre a realidade de uma forma geral, né? Então, esse trecho é um trecho retirado de um livro do Aristóteles chamado Metafísica, né? Então, é basicamente o seguinte, olha só, aquilo do qual são constituídos todos os entes, ou seja, entes aqui seriam seres, seria todos seres, tudo aquilo que povoa, né, a realidade ou o cosmos ao redor. O termo primeiro de sua geração e o termo final de sua deterioração, ou seja, o termo primeiro da geração, aquilo que dá origem, e o termo final de sua deterioração é aquilo para onde todas as coisas irão depois que elas deixarem de existir, né? Enquanto a substância permanece, mudando somente as afecções. Ou seja, a substância seria, para Aristóteles, aquilo que não muda. E a afecção é aquilo que, digamos, nos permite conhecer alguma coisa, ou seja, dito de outro modo, são os acidentes, que nós vamos ver lá na frente ainda, tá? Então, esse termo é isso que eles consideram como elemento e o princípio dos entes. E por isso acreditaram que nada se gere nem se destrói, porque tal natureza se governa sempre. O que o Aristóteles está querendo dizer aqui, né? Que esses primeiros filósofos, eles buscaram entender a natureza a partir de um elemento. Esse elemento vai ser denominado na filosofia grega antiga de arqué. E esse elemento, o mais interessante aqui, é a gente entender, né, que ele constitui tudo ao nosso redor, tá? Constitui tudo, tá? Então, basicamente, esse elemento vai ser chamado de princípio, que na filosofia grega é denominado de arqué. Então, vai iniciar com Tales de Mileto, né? Essa explicação do Tales, né? Visa, na verdade, explicar o universo através de uma chamada causa material, ou seja, como que o universo, ou como a realidade, ou como a natureza, de outra forma, ela é constituída a partir de um elemento que está em tudo. Esse elemento para o Tales seria a água, né? Então, assim, a característica, a grande característica, digamos assim, como é que fala? A grande característica dessa filosofia, ela vai se chamar de ilozoísmo, que é como se o universo fosse dotado de digamos assim, de vida ou de animação, né? Animação no sentido, eu não estou dizendo no termo corriqueiro que a gente utiliza, né, como desenho animado, não. É que tem vida, né? E para entender essa vida é necessário compreender qual que é esse elemento, de alguma forma, que constitui o movimento das coisas, tá? A animação nesse sentido aqui seria, né, além de talvez de simplesmente falar vida, seria movimento, certo? Então, o universo é dotado de um movimento. Esses primeiros filósofos, eles buscaram compreender como se constitui esse movimento inicial. Então, o Tales de Mileto, ele vai ser praticamente considerado o primeiro filósofo, né? E ele vive entre os séculos 7 a.C. E até o século 6 a.C., né? Vocês estudam lá, né, o Teorema de Pitágoras, né? Então ele é famoso também, né? Ele é reconhecido também digamos, pelas equações, né? Pelos postulados matemáticos dele, né? Então, famoso como matemático, também ele atuou na política grega, né? Então, assim, como um bom filósofo, na verdade, o Tales ele não era só matemático, mas ele, de alguma forma, ele apresentou esse pensamento, né, dotado de uma certa
universabilidade, né? Se eu posso dizer desse jeito, né? Significa que ele pensou, né, não só a matemática, mas outras áreas do conhecimento também naquele contexto dele, né? Então, olha só, leia isso aqui rapidinho. Um dos aspectos fundamentais da mentalidade científico-filosófica, lembra que eu falei para vocês que é até bem complicado, né, estabelecer uma diferença muito nítida entre ciência e filosofia, que isso vai ocorrer só na Idade Moderna, mais na frente. Mas aqui no início, parece que é uma mentalidade, uma forma de se entender ou de se compreender essa realidade, né? Então, assim, é ciência, também filosofia, né? E ela vai ser inaugurada pelo Tales, né? E consiste na possibilidade da reformulação e correção das teses propostas. Eu vou explicar isso logo mais. Os gregos, então, a partir de Tales, propõem uma nova visão de mundo, cuja base racional, a razão, fica evidenciada na medida mesmo em que ela é capaz de progredir, ser repensada e ser substituída. Então, é o que eu falei, né? O que eu já venho falando, que a razão, ela pode ser progredir, ela progride no tempo, ela pode ser repensada, ela pode ser substituída. Não a razão, mas o conhecimento proveniente da razão pode progredir, pode ser repensado, pode ser substituído. E é isso que vai distinguir basicamente pro saber proveniente da religião, né? O saber proveniente da religião é um saber estático, né? Enquanto o saber científico, esse saber científico filosófico, né? Ele progride, ele progride. Ele pode ser substituído, ele pode ser revisado, tá bom? Então, assim, e mais importante do que isso, é um saber que pode ser reformulado e corrigido. Então, essa seria, digamos assim, uma outra diferença para esse pensamento, para o saber proveniente da palavra mágico-mítico-religiosa. A palavra mágico-mítico-religiosa, que fundamenta, né, os mitos, fundamenta a religião, fundamenta um saber misterioso sobre o mundo, ele é revelado e ele, de alguma forma, ele pode ser considerado, vamos colocar assim, estático. Estático por quê? Porque ele está delineado num determinado momento, num determinado contexto, né? E aquele saber ele vai ser repassado, né? Então, assim, é um pensamento de alguma forma que vai se contrapor à mentalidade científico-filosófica, porque a mentalidade científico-filosófica ela pode ser reformulada, já o saber religioso não, tá certo? Isso é uma parte muito importante e interessante que eu acredito que vocês devam entender isso, tá certo? Eu acho que eu esqueci de disponibilizar esses slides, eu vou fazer isso o quanto antes, tá? Sabendo que a prova agora tá logo aí, né? Bom, vamos ler um trecho aqui digamos, mais um trecho desse texto que eu selecionei, né, do Garcia Peçanha, do Américo Mota Peçanha, na verdade, desculpa, né? Que é basicamente o seguinte, que é um momento em que o Nietzsche, que é um filósofo alemão lá do século XIX, ele vai refletir sobre a importância desses primeiros pensadores. Olha só, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição de que a água é a origem e o seio materno de todas as coisas, ou seja, da água veio todas as coisas, vieram todas as coisas. Aí o Nietzsche coloca essa pergunta: será realmente necessário parar aqui e levar essa ideia a sério? Aí o Nietzsche responde sim, e por três razões. Primeiro, porque a proposição assere algo acerca da origem das coisas, ou seja, essa proposição de que todas as coisas vieram da água, ela diz inicialmente sobre como todas as coisas originaram. Segundo, porque faz isso sem imagens e fábulas, ou seja, o conhecimento proveniente do saber mágico, mítico, religioso, ele utilizava imagens, ele utilizava fábulas, utilizava a imaginação para dotar um sentido sagrado, um sentido, digamos, mágico para o surgimento das coisas. Esses primeiros filósofos, eles não vão fazer isso, tá? Eles vão questionar a origem das coisas a partir da materialidade dessa realidade. E, finalmente, porque contém, embora em estado de crisálida, a ideia de que tudo é um. Então, tem uma coisa que eu preciso falar, que eu vou tentar colocar aqui no como é que chama? No quadro, tá bom?
Só um minuto, estou abrindo aqui. Tá, então vamos lá. Oi, Isabela. Quantas questões vai ter na prova discursiva? Só para ter uma ideia, assim. Segredo. Ai, não, professor, pelo amor de Deus. Não, vocês escolheram agora. Vocês têm que aguardar a surpresa. Nós acolhe o que planta. Exatamente. Então, ó, vamos lá. Nesse momento que nós temos aqui, né, talvez uma distinção inicial que ela vai ser importante para entender tudo isso que a gente está estudando. E ela deriva basicamente da relação entre aquilo que é uno e aquilo que é múltiplo. O que seria múltiplo? Por que a gente está utilizando esse termo? Bom, basicamente nós temos aqui dois conceitos da filosofia que é importante vocês entenderem dessa forma. O múltiplo é tudo aquilo que existe na realidade. Vocês vão concordar comigo que a realidade ela é múltipla. O que significa dizer que é múltipla? Que existem diversas coisas, né? Opa! Existem diversas coisas, tá certo? Então, assim, o que existe... Não, desculpa. Quando a gente chega no mundo, a gente se depara com um mundo repleto de coisas. Tá? Então, de um lado nós temos isso, e de outro, o que esses filósofos buscaram entender é, a unidade. Né? Então, quando a gente está falando uno, não é o jogo, a gente está falando da unidade. Né? Aquilo que é o mesmo, aquilo que vai permanecer o mesmo, tá? Nessa realidade. Então, olha só, olha que interessante. Como que isso passa para isso? E como isso pode ser explicado por isso? Aqui nós teríamos, né? Então, o que vai simbolizar digamos, eu vou até fazer vou fazer outra, digamos, outro desenho, não um desenho, mas enfim, que é o seguinte, então, basicamente, o movimento é entre uma coisa que existe e uma coisa que deixa de existir. Isso aqui, esse movimento, é o que esses primeiros filósofos eles queriam entender. Como que uma coisa deixa de ser isso, para se tornar isso, né? Então, como que eles buscaram entender isso? Nessa realidade, nessa multiplicidade de coisas que existem na nossa realidade, existe algo que, de alguma forma, vai se permanecer imóvel, vai se permanecer único. Esses primeiros filósofos acreditaram que aquilo que se mantém único seria, de alguma forma, esse elemento material que está em tudo. Esse elemento material ele não é simplesmente uma coisa metafórica. Ou seja, eles não acreditavam... não, quando o Tales coloca que tudo é feito de água, ele está querendo dizer, de fato, que a água é o princípio material que ordena e constitui tudo. Né? Então, assim, eu acho essa parte da filosofia muito interessante, muito legal, porque
ela diz exatamente respeito a isso, né? De como esses primeiros homens, eles, olhando para a realidade, olhando para essa natureza, eles vão tentar buscar, primeiramente, entender como, né? Como que todas as coisas existem, né? Por que que elas existem e como elas existem. Como existem, por que existem, né? E por que deixam de existir. Então, assim, são questões que, de certo modo, até hoje elas parecem fazer algum sentido, né? Sobretudo quando a gente entende hoje o que constitui a matéria de uma forma geral, né? E hoje a gente sabe, né, que isso, exatamente, Gustavo. A água seria isso aqui, ó. Seria aquilo que ela, no momento em que as coisas, no momento que essa mesa deixar de existir, ela vai ser, ela, digamos, ela vai retornar para esse elemento principal, a água. Ou, dito de outra forma também, para ficar mais claro ainda, a água está em tudo. Ela constitui tudo, de acordo com Tales. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, na verdade, é menos a ideia de que vocês têm que decorar qual o elemento, qual o arqué de cada filósofo, né? Porque cada filósofo na Grécia Antiga vai ter assim, vai se utilizar de um elemento material distinto para explicar a realidade. O que eu quero que vocês entendam, na verdade, o que é mais importante, é entender por que que esses primeiros filósofos colocaram a água, o fogo, o número, e diversos outros elementos para explicar a realidade. Vocês entenderam isso? Entenderam? Sim ou não? Pessoal? Professor, Oi. eu só não entendi uma coisa. Hum, É a realidade que é uno e múltiplo ou é o princípio que é uno e múltiplo? tá, eu vou escrever aqui, ó. A realidade, ela é múltipla. É onde ela contém, digamos, a diversidade das coisas que existem, entendeu? Já o uno é o princípio que se mantém o mesmo. Esse princípio é o modo que esses primeiros filósofos têm de compreender como as coisas existem. Eu vou escrever isso, Milena. Ó, então, aqui, ó, tanto que você está vendo aqui, ó. Eu vou até tirar daqui, vou tirar, colocar aqui para cima, só para, ó. Então, Milena, eu vou fazer outro quadrinho aqui, só para vocês entenderem melhor. Não vou fazer um triângulo e a base desse triângulo seria a arqué. De outro lado, a físis. E a físis é o que, ô Milena? Ô, professor, então o que que seria o arqué nesse caso? Aqui, ó, tô escrevendo agora aqui, Guilherme. Ah, beleza. É o que eu tô, digamos, delineando para vocês, delimitando, né? A arqué, ela é, como que eu posso dizer isso? Bom, na Bíblia, quando Deus criou o homem, ele criou a partir de qual material? Do barro? Do Que barro. fala que é Eva. Exatamente. Então, tipo assim, o barro, na verdade, é o pó misturado à água. Então, digamos que o ser humano, a base que constitui ele, né, seria o pó, o barro. Quando a gente deixar de existir, a gente vai voltar a ser o quê? O professor, você pode repetir porque eu não ouvi. Travou Tá. aqui a sua voz. Quando a gente deixar de existir, a gente vai virar o quê? De O acordo com a pó? Bíblia.
Isso, exatamente. Então, pensa o pó como sendo, digamos, aquilo que nos possibilita a existência, que possibilita nós, seres humanos, existirmos enquanto matéria. Então, tudo aquilo que for a base de interpretação ou de compreensão da realidade, essa base vai ser uma base material. E essa base material, os gregos antigos, eles chamaram de arqué. Tanto que é o princípio material que está em tudo. Tá, aí beleza. Na ponta desse triângulo viria o quê? O que estaria na ponta do triângulo? Se, deixa eu só, antes disso, explicar uma coisa. Se eu utilizo o arqué para entender Se eu utilizo o arqué para entender a físis, eu entendo isso de que forma? Eu entendo isso de forma racional? Eu entendo isso de forma mágica? Eu entendo isso de forma milagrosa? Como é que eu entendo isso? O que está em jogo aqui? Ou dito de uma forma mais simples, esse pensamento aqui, essa forma de compreender o mundo tem um nome. Qual que seria? Vamos lá, pessoal. A gente está vendo que essa forma de saber, ela é uma forma de saber que se distingue do pensamento mágico, eu ia falar místico, mágico, místico, religioso, né? A palavra mágico, mítico, religiosa, né? Mítico, místico. Qual que é a forma de saber que está sendo inaugurada aqui pelos primeiros filósofos? Isso já era para vocês saberem, já era para ter respondido. A resposta é na frente de vocês. Qual que é, pessoal? A realidade? Não, a realidade ela é aquilo que existe aqui, ó, aquilo que eu estou buscando entender. E eu busco entender essa realidade, Isabela, por meio desse princípio aqui, ó. Não, o múltiplo é essa realidade. Calma aí, professor. O que o senhor perguntou? Eu me desconcentrei aqui. Tá, é o seguinte, eu quero que vocês expliquem, João, ou falem com uma palavrinha aqui, ó, uma palavrinha. Que essa forma dos primeiros filósofos de entenderem a realidade é uma forma que vai se distinguir de um saber proveniente da religião, do mito, né? E ele é a forma que eu tenho para, digamos, extrair um saber da minha realidade, certo? Ou seja, dito de outra forma, o pensamento filosófico, o pensamento filosófico ele inaugura uma forma de saber. Qual que é essa forma? É um saber proveniente do logos ou da razão. Então, o logos é o modo que eu tenho Opa. Ah, entendi. Que massa. Olha que interessante. Ah, que legal.
Agora eu descobri como é que faz isso melhor, gente. Então, é basicamente o seguinte, essa pirâmide, ela indica, né, digamos, a relação existente entre a arqué, a físis e o logos. Por que eu estou colocando a arqué e a físis aqui? Porque, primeiro, é o que eu vou usar para entender essa realidade. Ora, se essa realidade eu busco entender, ela pode ser chamada meu objeto de estudo. E aqui, né, o modo como eu vou entender essa realidade. Não o modo, né, mas assim, digamos que o objeto que eu uso para entender essa realidade, né? Ou a matéria que eu vou usar para entender essa realidade. E isso tudo inaugura o quê? Uma forma de se compreender. Então nós teríamos uma forma, que é uma forma de entender, né? A realidade, que não é uma forma mágico-religiosa, é uma forma racional, né? Ditada pelo logos. Eu tenho um objeto de estudo, que é a natureza, que seria a físis, o objeto que eu vou buscar entender a partir do momento em que eu entendo que existe uma certa ordenação, né? Existe uma certa relação entre tudo aquilo que eu vejo e um objeto que eu estabeleço como a base desse estudo, que é a arqué. Então, é um tripé. Vocês entendendo a dinâmica que existe, né? Digamos, nesse tripé, né? Fica mais fácil a compreensão. Então, tudo isso, né? De certo modo, tudo isso de algum modo, ele vai induzir a uma nova forma de compreender a realidade, que é uma forma ditada pela razão. Então, o Gustavo falou, é um saber filosófico e científico, né, Gustavo? Então, é um saber filosófico científico. Essa é a grande diferença para o saber proveniente da palavra mágico-místico-religiosa. É isso. Vocês entenderam isso? Hein, pessoal, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Gostaria que eu explicasse alguma coisa novamente? Ó, professor, eu acho que eu pelo menos entendi, porque então é tipo assim, o arqué explica a físis. E eles dois são a base da razão. Tipo isso? Não. Isso, perfeito, Milena. Mas não a base da razão, mas a base de um saber que vai ser, digamos, que vai ser erguido ou vai ser proveniente da razão. Você entendeu? Ah, então, calma aí. Então, eles vêm da razão, não eles que formam a razão. Tipo Não, isso? não. Assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que tipo assim, que é um saber racional, entendeu? E esse saber racional, ele vai ser organizado, ele vai ser estruturado a partir dessa relação que vai existir entre um princípio que investiga algo, entre essa arqué que investiga essa natureza. Você tá certa. Você tá certa. É isso mesmo. Só que, tipo assim, ao invés de falar, né, da razão, né, assim, eu acho que o bacana é entender que, na verdade, a razão, ela produz um saber, ela produz um conhecimento. E esse conhecimento, ele vai ser embasado nessa busca de entender essa realidade por meio de uma materialidade. Você entendeu? Ou, dito de outra forma, como a Gabriela colocou aqui, né? De entender o múltiplo pelo uno, ou único. Entendeu? Ah, sim, entendi, professor. Obrigada. Não, mas você explicou bem, ô Milena, tá? Você explicou bem, é isso aí mesmo, tá? Ah, É, sim. obrigado. Pessoal, mais alguém? Gostaria de comentar alguma coisa, de falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, aproveitem, porque a prova de vocês vai ser daqui 15 dias. Então, vamos lá.
Não? Tá, então deixa eu só finalizar a aula aqui. Qual a última parte, Pedro? Eu não entendi. Qual que você ficou em dúvida? Pode me falar que eu explico. Não, o que a Milena colocou, ela resumiu bem, né? Que a Milena diz então assim, né? Então no final das contas é, é como é que é? A arqué, né? É uma forma que digamos arqué como sendo único, né? Como sendo esse princípio único que não muda, imutável, né? A arqué é uma forma que eu tenho de entender a physis, essa realidade, e isso de alguma forma é o saber, ele edifica a razão, né? Aí o que eu falei para Milena, né? E isso ela falou, ela tá certa, né? Que na verdade arqué e physis é a base de um conhecimento dito como racional, né? Então assim, dito de outro modo, resumindo o que a Milena muito bem colocou, né? Quando você tem de um lado, por exemplo, ontem eu vi uma foto, eu achei muito curiosa isso. Essa é uma foto, é a foto, digamos, mais. Como é que eu posso dizer isso? É uma foto que fizeram, digamos, do átomo, né? E é uma foto curiosa, porque, tipo assim. É da BBC? Agora eu não vou achar. Olha que porcaria. Ontem eu vi, né, na internet, eu achei fantástico. Então, tipo assim, a partícula mais elementar que compõe todas as coisas. Então, tipo, o átomo, a gente sabe que hoje ele é divisível, né? E existem outras pequenas partículas que vão compor o átomo, que compõem tudo aquilo que existe. Então, os gregos antigos chamaram isso de arqué, né? Que é o que a gente está vendo, é esse elemento material que compõe tudo aquilo que existe, né? Mas o que existe? É uma multiplicidade de coisas, o múltiplo. O múltiplo poderia ser entendido também como a natureza, aquilo ao redor, tudo aquilo que existe ao redor. E olha que interessante, a Milena disse que tipo tudo isso é o que vai fundamentar o saber racional. E é isso, porque, tipo assim, se a gente for parar a pensar, essa primeira investigação que surge, né, com esses primeiros filósofos, na verdade, é a busca por entender, né, primeiro, né, como que as coisas existem, né, e por que que elas existem. Ou seja, o Aristóteles vai colocar isso sob uma outra pergunta, né? Qual que é a razão de existência das coisas? E a razão de existência das coisas será sempre um elemento material que compõe um elemento material que compõe a multiplicidade das coisas que existem. E tudo isso inaugura uma nova forma de saber, que é o saber racional. Você entendeu, Pedro? Vocês entenderam? Milena, ficou mais claro agora? Agora ficou, professor. Então, basicamente, é o seguinte. Olha só. Leiam para mim essa última frase. Olha só. Arqué é aquilo que, no processo de geração, no processo de surgimento das coisas, ela vai se encontrar inalterável. É o termo da geração e o termo final
da deterioração que está colocando aqui, que é quando as coisas vão deixar de existir. Dito de outra forma, quando tudo deixar de existir, vai existir sempre esse elemento. Esse elemento, ele é, digamos assim, ele compõe tudo que existe na natureza. E se ele compõe tudo que existe na natureza, a partir dele as coisas surgem, e quando as coisas deixarem de existir, vão voltar a ser ele. É isso. Entendeu? Arqué, digamos assim, é aquilo que de alguma forma ela está presente em tudo. É aquilo que explica tudo. E é aqui que se dá, né, o início, digamos, do pensamento racional filosófico. O pensamento racional filosófico ele vai ser, digamos, erguido nesse tripé, né, entre physis, que é o objeto do meu estudo, entre arqué, o meio material que eu estudo, né, digamos, eu coloco as minhas questões, eu coloco os meus problemas, e a razão, o logos, a palavra, o discurso, enfim, o logos, que é aquilo, digamos, que é o modo que eu tenho de entender essa realidade. Então, só para finalizar, né? Então, assim, essa frase, né, do pó veio ao pó retornarás, dá uma ideia do que vem a ser isso, do que vem a ser esse elemento material que está presente em tudo, tá certo? Então, o Aristóteles vai falar, né, que esses primeiros filósofos, eles, todos eles, de alguma forma, eles vão partilhar de de uma mesma forma de filosofar, né? Então, assim, de uma forma geral, todos eles, e são diversos, a gente vai ver depois, né? Todos eles, de algum modo, eles vão partilhar da mesma noção do que vem a ser arqué, né? E por fim, a única coisa que vai distinguir esses filósofos entre si, né, é tipo, o Aristóteles vai falar assim, o número e a forma, ou seja, a quantidade e o que eles vão encarar como sendo essa arqué. Olha que curioso, né? Então o Tales, aqui está escrito em espanhol esse quadro aqui. O Tales, ele vai dizer que a arqué é a água. O Anaximandro, ele vai falar que a arqué é o apeiron. É aquilo que é indeterminado, mas que está em tudo. O Anaximenes vai falar que é o ar, ou neblina. O Heráclito, ele vai acreditar que a realidade é explicada dentro da ideia do fogo. O Anaxágora, ele vai falar que são digamos, a arqué seria pequenas sementes. E que se eu não me engano, o Anaxágoras ele vai acreditar que são os 4 elementos. O Demócrito vai acreditar que é uma parcela indivisível de matéria que mais tarde a gente vai entender como sendo o átomo. Então, pessoal, o que o Aristóteles está querendo dizer é que cada um desses filósofos, e foram muitos filósofos, eles buscaram entender a natureza a partir da arqué, mas o que vai distinguir de cada um deles é o elemento que eles utilizaram como sendo arqué. E eu não vou cobrar isso de vocês. Eu não vou cobrar, tipo assim, qual que é a arqué do Tales, qual que é a arqué do Anaxágoras. Não, não quero. Eu quero que vocês entendam todo. Porque o mais importante aqui, na verdade, é entender digamos, a importância que esse elemento material ele tem para o surgimento da filosofia. Tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui, tá? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão a ser feita. Algum comentário que queiram fazer também? Exatamente. Isabelle, é isso aqui. É isso aqui. É exatamente isso. Tá certo? Eu até vou usar essa frase sua para colocar no nosso quadro. Pessoal, deixa eu falar. Eu acho que tem como vocês exportarem essa imagem aqui, ó. Tá? Eu, honestamente, não. Eu acho que eu precisaria que alguém fizesse isso para disponibilizar para a sala. Tem como vocês exportarem essa frase. Então, essa frase aqui é da Isabelle, tá? Colocar Maria Isabelle, Isabelle. Exatamente isso, viu? Você tá certa. Opa!
Então, aqui, ó, a frase da Isabelle. Eu posso fazer a relação que a arqué é o princípio, o começo, né? E a base das coisas físicas, desse mundo, de uma forma geral. E relacionar com a física seria a realidade, né? Sim, exatamente. As coisas físicas seria essa realidade, né? E o logos é o uso do pensamento para entender o começo de estudo, exatamente. O logos seria, digamos assim, a forma que eu tenho de compreender essa realidade por meio da arqué, da físis, da palavra, da razão. É tudo isso. Parabéns, Isabela, é isso aqui mesmo. E no mais é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Deixa eu ver se consigo. Por onde que foi isso aqui? Eu não faço a menor ideia. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Se não tiver, a gente pode encerrar por aqui, então. Deixa eu ver se foi. Tá certo? Então, agradeço a presença de vocês. No mais, amanhã tenho a... Eu tô mandando aqui, ó, ver se vai a imagem desse quadro aqui. Vê se foi, pessoal. Vocês receberam aí. Isso, foi. Então, no mais é isso, tá? Então, qualquer dúvida, eu tenho atendimento ao aluno hoje, das 15 às 17. E